eu sou a professora Kaline, professora de História e Geografia, e hoje vamos falar um pouquinho, fazer uma revisãozinha, recapitular o assunto sobre Estados Unidos, o nosso capítulo 14 do livro de Geografia, ok? Então, vamos lembrar um pouco sobre isso. Lembram que eu falei para vocês sobre como os Estados Unidos é a maior potência mundial atualmente, Tanto que interfere muito em muitas decisões a nível mundial, na política, na economia, até mesmo a sua cultura. É muito difundido, ou seja, se espalhou, características da sua cultura por vários outros países do mundo. A parte interessante é que os Estados Unidos acabou se tornando uma potência dentro de uma história de muitas guerras. Geralmente as guerras acabam devastando os lugares, mata muita gente, destrói muita coisa, a economia fica com dificuldades. Os Estados Unidos tiveram um efeito contrário com as várias guerras aí em que ele participou ao longo da sua história, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a própria Guerra de Independência dos Estados Unidos, depois sua Guerra Civil. Porque até hoje os Estados Unidos, na verdade, é um país que tem como uma das suas características mais marcantes o seu militarismo, a sua intervenção militar em vários locais que ainda ocorrem até os dias atuais, certo? E os Estados Unidos, apesar dele ser uma grande potência econômica, ele também passou na sua história por vários problemas econômicos, tá? Os mais famosos são aí as crises econômicas de 1929, de 2001 e depois a de 2008, Tanto a crise econômica de 2001 quanto a de 2008 estão ligadas aí com o setor bancário e imobiliário, como a gente já viu em aula e como a gente já viu nos outros vídeos, Então, e os Estados Unidos, ele corresponde, assim, é responsável por 25% da economia de todo o mundo. Se tirarmos que temos 198 países no mundo, oficialmente, é muita coisa na mão de um país só, certo? E isso se deve a uma série de fatores, como o território, o IDH, a sua economia, a sua tecnologia, certo? O seu poderio militar também. Com relação ao território, os Estados Unidos é o quarto maior país do mundo, Tem um território de 9 milhões de quilômetros quadrados. Isso faz com que ele tenha uma variedade de climas, de relevos, de hidrografia muito grande e possibilita que ele trabalhe com vários tipos de economia. Temos a economia industrial tradicional, uma economia industrial mais moderna, trabalha com mineração, tem vários recursos naturais nas suas terras, trabalha com a agricultura, com a pecuária e sempre investe nesses setores se utilizando do que tem de mais moderno, da tecnologia e na ciência, o que faz com que ele sempre lucre mais, ok? Com relação ao IDH, nós já estudamos o IDH em capítulos passados, É o Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido de acordo com a qualidade da saúde, da educação e a distribuição de renda dentro do país. O IDH dos Estados Unidos ele é bastante alto. Na lista dos países, os Estados Unidos é o oitavo país com maior IDH do mundo, certo? Nós também já falamos um pouco em aula sobre, mesmo ele tendo um IDH tão alto, sobre as dificuldades que as pessoas encontram com relação às peculiaridades do sistema de saúde e de educação dos Estados Unidos, As universidades dos Estados Unidos, mesmo as públicas, é necessário um investimento do estudante bastante grande anual, O sistema de saúde dos Estados Unidos pode ser bem moderno, com bastante equipamento, com inovações científicas, profissionais muito qualificados, mas não é gratuito. Isso se difere bastante do sistema brasileiro, por
causa disso. São coisas, características deles que nós já conversamos, certo? Com relação à economia, já falei para vocês, é uma economia bastante diversificada. Se investe muito em educação, em ciência e em tecnologia nos Estados Unidos, né? Então, por isso eles se tornaram uma das maiores potências mundiais e tem aí, vamos dizer, a sua diferença de alguns outros países, como até mesmo o Brasil, que tem uma deficiência muito grande nesse investimento em ciência e tecnologia, né? E aí a gente já puxa para a questão da tecnologia. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem o Vale do Silício, né? Que é um grande centro industrial de empresas tecnológicas que nós conhecemos muito e utilizamos muito hoje, como, por exemplo, o Facebook, a Netflix, a Apple, certo? Foi nesse local que as empresas desenvolveram equipamentos como modelos, softwares de internet, notebooks portáteis, né? Computadores portáteis são notebooks. Então, a tradição fica na região sul dos Estados Unidos, né? Eles têm essa tradição tecnológica muito grande. Possui o nome Vale do Silício, justamente por causa do material que é utilizado em muitos equipamentos de tecnologia, que é o silício. E o poder militar dos Estados Unidos, ele é bastante conhecido no mundo todo. Eles são um dos poucos países que tem a tecnologia para produzir, por exemplo, bombas atômicas, investe muito anualmente, falando em dinheiro, né, no exército. Tem um exército de mais de 1 milhão de soldados, né, entre homens e mulheres. Investe muito em satélites. E o sistema de espionagem dos Estados Unidos é muito conhecido também, né? Para falar um pouquinho sobre a formação dos Estados Unidos, a gente tem que citar aí a sua guerra de independência, né? Os Estados Unidos foi uma colônia da Inglaterra, mas começou efetivamente a ser colonizado no século XVII, quando foi criado a Virgínia, tá? Isso em 1607. Depois disso foram criados vários outros locais que formaram as 13 colônias, como Carolina do Sul, do Norte, Nova Jersey, Nova York, New Hampton, Connecticut, formando aí 13 colônias, que eram divididas na sua parte sul e na sua parte norte, que vão se diferenciar bastante, principalmente na economia. A parte norte vai ter uma economia de agricultura de subsistência e vai ser uma região mais industrializada. Vai ser onde a gente vai ter produzido as fábricas de tecido inicialmente, primeiro tipo de fábrica que eles vão ter, e não vai ser utilizada a mão de obra escrava. O sul é a região agrícola dos latifúndios, que são grandes propriedades de terra, que plantam em muita quantidade, que usam mão de obra escrava. E essas diferenças entre esses dois lados depois vão causar a Guerra Civil Americana também. Mas voltando aqui para o processo de independência. Então, a Inglaterra não costumava interferir muito nas questões dos Estados Unidos, até que uma série de guerras da qual ela participa, principalmente com a França, deixa a Inglaterra com muitas dívidas, e aí é que passa esse processo de interferência na colônia dos Estados Unidos, em que eles vão cobrar altos impostos para poder conseguir pagar as suas dívidas. E aí as pessoas que moravam nos Estados Unidos não vão gostar disso, e a gente tem um início aí a uma série de reuniões que são feitas por um grupo dos Estados Unidos na tentativa de resolver isso. São enviadas várias cartas à coroa inglesa pedindo mudanças nessa interferência, até que em 1776 os Estados Unidos resolvem declarar independência, mas não é assim tão fácil, né? Eles declaram independência. Para conseguir sua independência realmente, vai acontecer uma guerra que vai terminar em 1783, com sim a independência dos Estados Unidos conquistada finalmente, tá? E a partir daí é que a gente tem nascendo, por exemplo, a traição bastante forte nos Estados Unidos do porte de arma para qualquer cidadão. Afinal de contas, eles estavam no meio de uma guerra nesse período, né? Então foi concedido o porte de armas para as pessoas pudessem se proteger, e é algo que é muito forte até hoje, e é algo que foi implantado há muitos séculos, né? Então, uma modificação
nessa questão, na Constituição, provavelmente causaria muitos protestos. Também foi a partir dessa guerra de independência que nasceu nos americanos, nos estadunidenses, um sentimento que costuma se chamar de destino manifesto, em que eles vão acreditar que são escolhidos por Deus para comandar todo mundo, apenas. E é daí que vem a tradição imperialista dos Estados Unidos, de dominar outros locais ou de interferir na política de outros locais quando achar conveniente. Nasce também desse período, tá certo? E aí, a gente vai ter, a partir de 1823, um negocinho chamado Doutrina Monroe, nascendo nos Estados Unidos, que vai ser implantado pelo presidente James Monroe, quinto presidente dos Estados Unidos, né? Em que, basicamente, na Doutrina Monroe, o lema é América para os americanos. Então, os Estados Unidos, eles proíbem a interferência de países europeus no continente americano, tá certo? As suas principais características são 3, né? Justamente o impedimento dessa interferência. Sendo assim, os Estados Unidos também não interferiria em assuntos da Europa e a proibição dos países europeus realizarem novas colonizações na América, tá? A partir da doutrina Monroe, por exemplo, os Estados Unidos passou a reconhecer a independência de países do continente americano. E essa doutrina ela começou a entrar em prática principalmente por conta de um movimento que estava acontecendo na Europa, chamada Santa Aliança, de alguns países liderados pelos príncipes germânicos e com o apoio da igreja, que estavam querendo restabelecer o processo de colonização da América, né? Os Estados Unidos vai ficar com medo, afinal de contas ele é um país da América e poderia haver uma guerra em que algum país europeu tentasse tomar seu território novamente. E é daí que nasce a doutrina Monroe, então, né? Falando um pouquinho sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, né, que eu citei para vocês agora há pouco. Ela acontece de 1861 até 1865. E a causa dela, como eu já falei, está ligada às diferenças entre a parte norte dos Estados Unidos e a sua parte sul. A parte sul escravista. E tudo tem início com a eleição do presidente Abraham Lincoln em 1860. Ele era nortista da região norte, que era contra a escravidão. Então, uma das suas primeiras coisas que ele prometeu fazer foi abolir a escravidão nos Estados Unidos. Porém, isso destruiria a economia do sul do país, que era escravista. E aí o sul decidiu se separar, né? E anunciou ali a sua separação e a criação dos Estados Confederados da América, né? Um novo país com um presidente, uma constituição própria. Abraham Lincoln não deixou que isso acontecesse fácil e declarou guerra para juntar de novo as duas partes dos Estados Unidos. E aí a gente vai ter os nortistas de um lado e os confederados do outro. Os confederados eram bem mais organizados, tá? E tinham bem mais estratégias. Porém, o lado dos nortistas, a gente vai ter mais equipamento e mais tecnologia. Armas mais modernas, a utilização do telégrafo como meio de comunicação, a utilização dos trens para levar os soldados e equipamentos e comida para os campos de batalha. Então, no final das contas, o lado norte venceu os confederados e a gente teve aí os Estados Unidos se juntando novamente e a escravidão sendo abolida. Uma coisa interessante é que durante a guerra, muitos escravos fugiam do lado sul para lutar como soldados no lado norte. Lembrando que no lado norte eles não eram considerados escravos, né? Então, por isso que eles faziam muito isso. Então, o sul perdeu muitos escravos nesse período, tá ok? E aí a gente vai ter início um período de estabilidade nos Estados Unidos até a quebra da Bolsa de Valores de 1929, que eu já citei para vocês no começo da aula, né?
que nós vamos ter aí mais uma crise econômica dos Estados Unidos. E em 1930 a gente vai ter a implantação do New Deal, né, que é uma tentativa de recuperação da economia estadunidense, que vai ser implantada pelo presidente Roosevelt, e tem base nas ideias do economista chamado Keynes, né? Ou seja, no keynesianismo, que a gente chama, em que o Estado interferiria na economia do país para que a economia funcionasse. Anteriormente, o que eles pensavam é que o Estado não deveria interferir na economia, que ela deveria agir livremente, certo? Então, com o New Deal, nós vamos ter a desvalorização do dólar para que os produtos americanos se tornassem mais baratos e mais pessoas e outros países quisessem comprar. A gente vai ter estabelecimento do seguro-desemprego, um empréstimo para bancos e também para o setor da agricultura e o direito de organização sindical também, que vai ser estabelecido, tá certo? Isso aí vai trazer um período que é chamado de período de bem-estar social americano, e é a partir daí que as pessoas de outros países vão ter muito na cabeça que a vida nos Estados Unidos é muito boa e essa questão de sempre imigrar para lá, a partir desse bem-estar social americano que vai se estabelecer, tá? Falando um pouquinho do setor industrial americano, né? Ele é muito diversificado. Tem o setor agrícola, o setor de bens de serviço, vamos ter um setor secundário também, né, que é das fábricas, bastante forte. Seu diferencial é que na América, a maioria dos outros países tem uma economia mais primária, né, no setor primário. Estados Unidos também tem essa economia, mas não só, tá? Então, a economia dos Estados Unidos vai ser dividida em cinturão, belts, certo? A gente vai ter na região nordeste o cinturão da manufatura, que são indústrias mais tradicionais, indústria de tecido, indústria de aço, automobilística, certo? Que atualmente está sendo chamado de cinturão da ferrugem, porque são empresas mais antigas dos Estados Unidos, que com o tempo o seu equipamento, a sua forma de produção ficou ultrapassada. E os galpões nessa região começaram a ser abandonados, porque se torna muito caro modernizar essas empresas, acaba não compensando. Além de que os lucros caíram pela competitividade de outros países da América, por exemplo, né? Que produzem e de maneira mais barata, certo? A gente vai ter o cinturão do Sol, mas na região sul, que é a parte das empresas mais voltadas para a tecnologia, como eu já citei. É onde fica, por exemplo, o Vale do Silício, é onde fica, por exemplo, Cabo Canaveral, que é a estação espacial da NASA, né? Também pode ser chamada de Cabo Kennedy, certo? Então, nanotecnologia, microbiologia, questões relacionadas à internet, tá? Voltam-se muito para essa região do país. E a gente vai ter os cinturões agrícolas, que mais ao norte a gente vai ter o cinturão dos grãos, certo? Ao sul, chamado cinturão verde, que é das frutas, verduras, né, hortaliças. E na região centro-oeste a gente vai ter mais uma extração mineral, tá? É uma região de solo mais acidentado, que não dá para se manter uma agricultura, porque os Estados Unidos usam maquinários pesados na sua agricultura. Então, também é muito utilizada para pecuária, essa porção, tá certo? Então, gente, esse foi o nosso videozinho de hoje, da nossa revisão sobre os Estados Unidos, capítulo 14 do nosso livro. Vejam também os outros 2 vídeos sobre esse assunto e até mais!